Fique à vontade. Boa tarde, gente. Conforme combinamos, estou aqui no IPSM com o Coronel Vinícius, o diretor-geral. E vamos fazer as perguntas, né? As que chegaram e a que vocês forem mandando também aí nos comentários. Vou virar a câmera para ele poder falar e vocês acompanharem. Boa tarde, Coronel. Obrigada por receber aqui. Sempre gentil, sempre solícito. Só tenho que agradecer ao senhor sempre. Boa tarde, Cris. Boa tarde, família policial e bombeiro militar. Então, vamos começar com uma pergunta que eu recebi ontem, ou anteontem, não sei, assim que eu anunciei a live. Tem algum projeto de expansão para outros estados? Sim, com certeza. Planos de saúde para outros estados militares que moram fora de Minas? Com certeza. Na verdade, o objetivo da expansão do plano de saúde, na verdade a rede credenciada, né, para outros estados, tem o objetivo de aproximar os militares das fronteiras, né, da alta complexidade mais perto. Às vezes a alta complexidade mais perto, ela está em outro estado, né? É muito mais fácil ir para outro estado do que ir para a complexidade mais perto dentro do estado de Minas Gerais. Nós já estamos em negociação com o Hospital Veracruz em Campinas, estamos com negociação com um hospital em Atibaia, com o Hospital Unimed Vitória, com a Unimed de Itumbiara, Goiás. Que ótimo. E estamos ampliando a nossa capacidade, já estamos negociando com a Rede D'Or no Rio de Janeiro. Nossa, que bacana, a Rede D'Or é chiquérrima, né? Vai ser um grande avanço, porque o pessoal que trabalha lá na divisa, até chegar aqui, já morreu, né? Melhor, mais fácil chegar lá, mais perto. Né? E também tem a questão turística, né? Para nós é bem mais fácil. Então tá. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. O pessoal reclama muito, aonde está o dinheiro? Bom, qual o dinheiro? A primeira pergunta que eu faço, Cris, é qual o dinheiro, né? Porque aqui nós temos 3 fontes de arrecadação. Sim. A fonte 49, a fonte 50 e a fonte 60. A 49 é a participação do Estado, né? É o patronal que a gente recebe do Estado. A fonte 50 é o que se arrecada do salário dos militares, são os 8%. Sim. E nós temos a fonte 60, que são outras arrecadações, como, por exemplo, né, leilões de automóveis já antigos do IPSM, como aconteceu agora há pouco, leilões de imóveis, aluguéis que nós temos hoje, a gente recebe cerca de R$300 mil hoje de aluguel por mês dos imóveis do IPSM, portanto, essas são as fontes. Entendi. E o pessoal tem uma ideia muito errônea do IPSM, né? Eles acham que o IPSM é um plano de saúde. Eu sempre bato na tecla que o IPSM é uma previdência dos militares, é para aposentadoria dos militares. O povo fica assim, porque eu vou descredenciar do IPSM. Gente, IPSM não é plano de saúde, não. IPSM é previdência. Vou deixar aí, o coronel falar para vocês quanto vocês pagam de previdência e quanto vocês pagam de saúde. Bem, muito bem colocado, né, Cris? Na verdade, nós não somos plano de saúde, nós não somos autogestão, nós nos assemelhamos a uma autogestão, mas não existe nenhum plano de saúde ou autogestão, seja o que for, que não haja uma participação específica para a saúde. No caso do Instituto de Previdência de Servidores Militares, nós temos um benefício, né, de assistência à saúde. Nós não somos registrados na Agência Nacional de Saúde, portanto, nós não somos plano de saúde. Na verdade, realmente, há uma interpretação errônea, né? O que se desconta do nosso salário é especificamente para a Previdência. E hoje nós utilizamos o recurso da Previdência e do patronal para arcar com os custos da saúde. Hoje, o militar não paga nenhum real de saúde para ele e para seus dependentes. E falando em patronal, a gente estava conversando aqui antes, o Instituto está com o patronal atrasado em? Não, na verdade, a questão do patronal, né, o repasse do governo, e esse atraso ele é histórico, né, são de governos de anos e anos, que diminui, aumenta, né, e é sabido, né, por todos da crise do Estado aí dos últimos 15 anos, e realmente hoje nós temos um crédito com o Estado
em relação ao patronal. Hoje a nossa dívida tem em torno de 3 bilhões e 89 milhões de reais. O Renato está perguntando aqui, imóveis, por que o IPSM tem imóveis para alugar? Não é a função do Instituto ser corretor de imóveis. É mais ou menos por aí. Não é a função do Instituto ser corretor de imóvel, mas todo Instituto de Previdência faz parte da gestão de qualquer previdência, seja ela pública ou privada, garantir um fundo previdenciário para que possamos pagar as aposentadorias ao longo dos anos. Uma forma de investimento desse fundo previdenciário é a compra de imóveis. Então, ou seja, ao longo dos anos, de muitos anos, o IPSM veio adquirindo alguns imóveis, né? E esses imóveis, evidentemente, eles têm que ter um uso. E esse uso a gente faz ou cedendo para as instituições militares, como, por exemplo, aquele prédio que fica em frente ao PA do HPM, todo aquele prédio onde fica a JCS, é do IPSM e é cedido para a Polícia Militar, né? E nós temos que alugar os imóveis, porque temos IPTU a pagar, condomínio, zeladoria, manutenção, então a gente tem que ter esses aluguéis. Faz parte do patrimônio do Instituto, né? Faz parte do fundo previdenciário. É aquela máxima, Renato, quem compra terra não erra. O Altair está perguntando por que muitos profissionais do interior estão desconveniando do IPSM. Bem, primeiramente é o seguinte, eu preciso saber quem é que de fato está descredenciando e quantos são eles. A notícia que nós temos que a crise que nós tivemos agora recentemente provocou uma suspensão do atendimento por atraso, na verdade, né, dos pagamentos, porque nós nunca deixamos de pagar. Nós não temos nenhuma notícia hoje de que por falta de pagamento, que não é, né, na atualidade, ou por questão de tabela, se justifique, né, um profissional de saúde não querer atender. Então, assim, o meu canal de comunicação, todo mundo sabe, né, ele é aberto. Caso haja um nome específico de falta, de negativa de atendimento, ou de suspensão de atendimento, ou de descredenciamento voluntário do profissional, fineza me repassar que eu respondo de imediato a situação deste profissional específico. Gente, porque no início, quando começou a exigir o CNPJ, muita gente descredenciou porque não queria abrir firma, queria continuar só como pessoa física. Então teve muito descredenciamento nesse sentido. Como eles viram que eles perderam muito, que a maioria, a clientela a maior parte era do IPSM, acabaram abrindo firma e voltando, né, Coronel? Com certeza, com certeza. É lógico, né, que dependendo do profissional, dependendo da nossa necessidade, a gente faz com a pessoa física. Agora, precisa ficar bem claro para todos, né, que a pessoa jurídica para o Instituto, ou seja, para nós, policiais militares e bombeiros militares, o custo é bem mais baixo, né, porque a pessoa física tem que pagar o ISS. Pois é, gente. Então, ao invés de ficar reclamando assim, eu quero ser atendida pelo médico fulano de tal, porque ele é o pica. Gente, vocês têm que pensar no bolso também, porque isso sai do bolso de todo mundo. O IPSM não é do Coronel Vinícius, não é do Coronel Giovanni. O IPSM é da tropa. Então, quando você exige ser atendido por fulano de tal, você tem que pensar que você está tirando dinheiro do bolso de todo mundo. Não é isso, Coronel? Exatamente. Até presente data não tem motivo para reclamar do IPSM. Nas minhas necessidades fui prontamente atendido. Eu também, José. Eu estava comentando aqui com o Coronel que nos meus quase 20 anos de usuário do IPSM, eu nunca tive problema com o IPSM, não. Eu sempre repassei, sempre quando eu busco, é por terceiros. E sempre o Coronel Vinícius, na medida do alcance dele, ele atende. Igual aquela grávida lá no Triângulo, que eu passei para o senhor... Os gêmeos que nasceram prematuros, que o senhor trouxe para cá na aeronave da Unimed. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao IPSM, especial Coronel Vinícius. Eu já tive aqui antes, na gestão do Coronel Eduardo, em 2013, fazendo um monte de perguntas também. E sempre tem mais perguntas, né? O pessoal pergunta muito sobre reembolso. Quando ela pode pedir reembolso? O reembolso, né, sobretudo no atendimento de saúde, ocorre quando a localidade não tem o profissional necessário, né? E a urgência e emergência no atendimento. E não tem nenhum, não é que não tem aquele que ela quer, né? Exatamente, não tem profissional para atender. Caso tenha um profissional e ele não seja credenciado, a orientação é não procure esse profissional de imediato. Acione o IPSM, demande a sua necessidade e nós damos o encaminhamento necessário.
Entendi. Hoje o Hospital Militar é praticamente referência, né? Tanto é que o coronel o Mendonça levantou um questionamento em umas lives aí que o vice-governador estava fazendo fisioterapia lá. Ele estava fazendo fisioterapia lá? Não é de meu conhecimento. Ele até soltou uma nota que ele estava sendo atendido no Mater Dei, e o médico que o atendia no Mater Dei atende no HPM, mas ele não deixou claro nessa nota se ele chegou a ir fazer fisioterapia. É uma prerrogativa do governo usar o hospital da polícia? Não é a questão de ser prerrogativa ou não, né? Isso aí é o hospital da Polícia Militar, querendo ou não, é um hospital público, né? Ele é um hospital público e vai depender do gestor do hospital, né? A definição dessa situação, que na verdade eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Entendi. Gente, ele está falando hospital público no sentido de chegar lá uma pessoa com risco de vida, o hospital não pode deixar de atender, porque ele incorre crime, né? Sim. Deixa eu ver outra pergunta aqui, coronel, só um minutinho. Né? E uma das situações que foi tratada aqui com ele, muito bem aceita, né? Foi a situação da necessidade urgente de nós já licitarmos, né, o projeto arquitetônico para a reforma e ampliação do nosso Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Né? Que bacana, aquela parte antiga vai ser toda restaurada? Sim, com certeza. Há uma necessidade premente, né? Nosso Hospital Militar, apesar de toda a excelência no seu atendimento, né? Nós temos que nos adequarmos às RDCs da vigilância sanitária, né? As normas da vigilância. Precisamos de atualizar, né, em termos de conforto para os nossos pacientes, né? E foi muito boa a vida do senhor vice-governador do estado aqui no nosso instituto, porque foi a oportunidade que nós tivemos de passar, né, para essa autoridade que é o nosso subcomandante, né, em chefe das instituições militares do estado de Minas Gerais, né? Essa demanda aí para toda a tropa das instituições, e com certeza essa demanda foi muito bem aceita, né? E estamos buscando o mais rápido possível o recurso com o vice-governador para a gente fazer a reforma dessa unidade. O Gilmar está perguntando, a rede Mater Dei vai ter convênio ou só Betim? Por enquanto, né, o convênio é só com Betim, porque a unidade Betim, ela atende às características do nosso plano. Primeiramente, né, a unidade Mater Dei, Santo Agostinho e Avenida do Contorno, elas não têm enfermaria, somente apartamento. E as diárias e taxas do apartamento, para quem não sabe, né, ela é totalmente arcada pelo próprio usuário. As diárias de lá são valores completamente diferentes, né, do que a maioria dos hospitais de Belo Horizonte, né, fugindo muito à nossa tabela. Então onera muito o nosso policial militar. No primeiro momento pode parecer ser bom, mas depois na hora de pagar isso aí pode... Lá é caro, gente, lá é muito caro. É diferenciado, né? Então Betim e Contagem foi o que nós conseguimos adequar a nossa tabela à demanda do hospital para que, sobretudo, a população da segunda RPM pudesse, né, ter a alta complexidade às suas mãos. O coronel, eu queria entrar num assunto delicado com o senhor agora. Pois não. As pensionistas não pagam IPSM. E agora, com essa confusão toda da reforma da Previdência, estão querendo nivelar com as Forças Armadas. Nas Forças Armadas, as pensionistas também não pagam, não é isso? Não pagam. O que você acha? Eu, Cris, particularmente, eu acho que pensionista devia pagar. Eu queria saber a opinião do senhor. Bem, eu entendo o seguinte: primeiro que a gente tem que ver o que vai vir da reforma da Previdência, né? Sobretudo da Previdência dos militares. Segundo me consta, dentro da proposta das Forças Armadas, né, as pensionistas lá passariam a pagar, né, a alíquota previdenciária que o militar já sofria na ativa. Aqui em Minas Gerais não paga, né, essa alíquota, logicamente por questão legal, né? E o que a gente percebe é que no falecimento do militar, né, a pensionista ela deixa de pagar aquilo que se desconta e apenas sofre o desconto do imposto de renda. Certamente, né, se pagasse, seria uma ajuda grande, né, para que a gente pudesse manter toda essa estrutura
que aliás só Minas Gerais tem, só a Polícia Militar de Minas e o Bombeiro, né? Nós temos essa estrutura aqui do Instituto de Previdência, a gente ajudaria bastante a manter isso aí para as outras forças todas têm muita, não vou falar inveja não, que é uma palavra feia, né? Mas gostaria muito de ter a estrutura que os militares de Minas têm. Sim, nós somos, na verdade, modelo para todos. Para todos. E eu acho que nenhuma pensionista ia se furtar de querer pagar para manter a infraestrutura que tem. Porque é muito melhor ela pagar 5%, 8% e manter a estrutura atual do que perder, né? Na verdade é o seguinte, né? Hoje, com o militar vivo, ela já vive com os 8% de desconto, não vive? Sim. Então fica aí a reflexão de todos. O José Ribeiro, aproveita o ensejo, se não for inconveniente, para dizer dos bons e atenciosos servidores do NAS de Governador Valadares. Então, parabéns aí aos servidores do NAS de Governador Valadares. O Arimateia, Coronel Vinícius é o melhor diretor dos últimos tempos, competente e sério. Obrigado. E muito atencioso, viu, Arimateia? Altair, eu também acho justo que paguem. E a Sâmia manda um beijo. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor. Na folha do... Vou falar do agente penitenciário, que é o que é próximo a mim no momento. O IPSENG é separado, a parte da Previdência da parte da saúde. O senhor acha possível fazer isso aqui no IPSM? O que é possível né? Porque, na verdade, apenas o Instituto de Previdência e Servidores Militares, né, não tem ainda a separação entre Previdência e Saúde. São dotações orçamentárias completamente diferentes uma da outra. Tanto é, né, que aqui no estado o IPSENG tem uma alíquota específica para a saúde por cabeça, né? Uhum. E um detalhe importante é opcional. Se a pessoa tiver o marido ou a esposa que tem um plano de saúde da empresa onde trabalha, ela pode parar de pagar o IPSM e aderir ao plano do marido ou da esposa, né? Sim. Ou então, se ela está numa localidade e acha que é mais interessante ela pagar um plano de saúde lá, né, pela própria rede de assistência da sua localidade e abrir mão do IPSM momentaneamente, também pode acontecer, né? A questão do desconto que precisa de ser discutido, né, é a viabilidade disso, a legalidade de se manter hoje, né, o custeio da saúde com o recurso da Previdência, e também a questão de simetria, né? Uhum. Falando em simetria, as Forças Armadas, né, já é separado a Previdência, né, da saúde. A Previdência, ou seja, o salário do militar da ativa, da reserva e as pensionistas são pagos pelo Tesouro. E a saúde há uma colaboração à parte, né, uma contribuição à parte, e existem as organizações que cuidam. O Exército, por exemplo, tem lá a FUSEX. Sim. E, aliás, muito bom, por sinal, porque meu ex-marido, os pais usavam FUSEX atendidos no Felício Roxo, entre outros ótimos hospitais, Sim. Mater Dei, inclusive. O José Ribeiro, Coronel Vinícius, não conheço pessoalmente, mas pelos seus atos, sua presença constante, sugere ser ele muito bom. Muito obrigado. É sim, o José. Altair, se não vai pagar, vai acarretar muito mais, vai virando uma bola de neve. Vanderlei concorda. Ô, gente, eu sinceramente, se eu fosse pensionista, eu optaria por pagar. Se eu tivesse essa oportunidade mesmo, que se não fosse obrigatório, porque é uma coisa que vai ajudar. Uma coisa que eu sempre falo, Coronel, o pessoal fica assim, porque eu vou entrar na justiça para parar de pagar o IPSM. Eles não sabem o quão desastroso isso é para a vida deles e para a família deles. Porque eles vão estar completamente desamparados no caso de falecimento do militar. Sim. Porque, gente, o IPSM, ele tem auxílio natalidade, auxílio funeral, tem reclusão, auxílio reclusão. Infelizmente, muitos militares, né, presos, pecúlio e pensão. Agora você pensa, vou lá entrar na justiça e vou tirar meu IPSM. Você morre amanhã, sua esposa fica como? Né? Exatamente. Na verdade, nós temos duas situações distintas, né? Há algumas tratativas aí dos nossos beneficiários de tirar o IPSM porque acham que desconto do IPSM é saúde, né? Na verdade, você não tem como tirar o IPSM porque o IPSM é a contribuição previdenciária, portanto, ela é obrigatória. Esse é um lado. O segundo lado da coisa
é que alguns militares, né, pedem para diminuir, na justiça, para diminuir o desconto de acordo com o teto do INSS. Já que está diminuindo o desconto de acordo com o teto, em caso de faleça, né, a viúva e seus filhos, se estiverem na situação ainda de menoridade, vão receber o teto do INSS. Então, e outra coisa, alguns juízes, inclusive, né, nós temos várias decisões aqui, que a analogia dele é o seguinte, né, já que você quer ser do INSS, né, quem era do INSS ou paga um plano ou é do SUS. Portanto, retira o militar, inclusive, da questão de assistência à saúde, não só o militar, como sua família. Ô, gente, e enfraquece o IPSM. O IPSM está precisando de gente para poder, né, ajudar a fortalecer. Eu falo muito isso nas redes sociais, que o IPSM é o maior tesouro que os militares têm. E ele deixar de pagar é uma burrice, na minha opinião, tá, gente? Vocês me desculpem aí se eu tô ofendendo alguém. Para mim é uma burrice sem tamanho deixar de pagar o IPSM ou pedir diminuição. Inclusive, Cris, até aproveitando, né, o seu canal aqui, ao contrário de um passado recente, qualquer militar que estiver nessa situação aí de redução de desconto e que quiser voltar a pagar normalmente o IPSM, né, hoje a gente autoriza isso. Basta procurar o seu advogado, desistir da ação e a gente negocia aqui o tempo que ele ficou sem contribuir com o Instituto de Previdência de Servidores Militares da melhor maneira possível para o militar. Porque a gente entende, né, que realmente é uma perda muito grande, sobretudo para a família do militar. Nossa, super bacana essa informação e eu acredito que seja até nova, né? Sim, com certeza. A Arimateia está falando que o senhor está trazendo novamente a dignidade aos usuários do IPSM. Obrigado, Arimateia, mais uma vez. Gente, eu vou falar para vocês por experiência própria. Todas as vezes que a gente procura o Coronel Vinícius, ele atende prontamente, tenta fazer o máximo, igual eu falei, porque ele tem limitações, igual todo mundo tem. O pessoal fica falando, porque o Coronel, o Giovanni não dá o aumento. Gente, todo mundo tem limitação. O Coronel Vinícius é o gestor disso aqui, mas ele é limitado também. Dentro das limitações dele, ele procura atender todos. Eu tô falando com vocês por experiência própria. Sempre que a gente procura, e eu falo aqui também pela Pati Melo, que é uma pessoa que sou fã, que a gente sempre quando procura o senhor, tá sempre ali disposto e normalmente resolve o problema. Só quando não tem solução mesmo, né? Aí fica difícil. Mas nós buscamos a solução. Buscamos. O pessoal está falando aqui daquela redução de 6 consultas. Não tem jeito. Tá todo mundo falando. Não, tudo bem, né? A gente precisa apenas de esclarecer o seguinte, né? É uma resolução antiga, né? Na verdade, não é nem uma resolução, né? Está contido no plano de assistência à saúde, né? De todos nós. Isso estava lá, é uma norma, né? Se a norma existe, ela tem que ser cumprida sob pena do gestor que não cumpre aquilo que está determinado na norma, né, ser processado por prevaricação. Certamente que nós adotamos a medida em tempo hábil, né? Na verdade, quando eu assumi aqui, eu já sabia que precisava de ter uma reavaliação do plano de assistência à saúde. É um plano aí que está com a sua estrutura bem arcaica, e para isso nós, em conjunto com a Polícia Militar e Bombeiro Militar, nomeamos uma comissão, e essa comissão está aí com a missão de verificar a melhor forma, né, de nós regularmos o nosso plano de saúde, evidentemente que seja uma coisa razoável com o que se encontra dentro do mercado, né, que não destoe da razoabilidade e que deixe o nosso instituto sustentável por muitos e muitos anos. Gente, porque não tem como a gente querer consultar 1000 vezes por ano, 1000 vezes é exagero, 50 vezes por ano, e o instituto falir daqui 2 anos. Acabou o IPSM, acabou o milho, acabou a pipoca. Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, quando eu casei, a gente recebia um caderninho com as orientações, como era o plano de saúde, onde tinha assistência, mas como hoje tudo muda muito depressa, o senhor pretende fazer esse caderninho, nem que seja virtual? Olha só, foi boa a sua pergunta, Cris. Na verdade, esse caderninho, né, ele já existe e ele está na palma da sua mão.
É só você entrar no app que você consegue ver toda a legislação do IPSM. Qualquer coisa que vocês precisarem do que está aí hoje em vigor, está lá à sua disposição. Gente, então antes de falarem o que vocês não entendem, vão lá no aplicativo do IPSM e consultem a legislação. E ainda, Cris, se quiserem tirar alguma dúvida, todo mundo tem acesso aqui, né? Ao Fale Conosco e tem até inclusive o meu celular. O João está perguntando por que não estava sendo cumprida essa norma de 6 consultas. Bom, na verdade, me parece que o sistema travou essa norma e não foi feita a devida correção, né, dessa cobrança. Mas podem ficar tranquilos que eu acho que mais importante, né, do que essa cobrança acontecer ou não acontecer neste momento é a gente definir aquilo que é bom para nós com sustentabilidade do Instituto. Uma coisa que é importante, Cris, dizer, que sempre foi uma preocupação minha, desde quando eu trabalhava aqui no IPSM, ainda que indiretamente, como capitão, major, tenente-coronel, uma coisa que tem no plano que é diferente de qualquer outro plano de saúde, é exatamente quando nós precisamos da alta complexidade, sobretudo os nossos dependentes. Nós temos a coparticipação, 25% do atendimento do nosso dependente nós pagamos, e 75% desse atendimento o IPSM paga. O que ocorre? Na maioria esmagadora dos planos de saúde, autogestão, etc., quando você tem a alta complexidade, esse atendimento, às vezes, na maioria das vezes, ele é gratuito, né? E na maioria dos planos, aquilo que é de pequeno custo, por exemplo, um hemograma, há a coparticipação de todos, justamente para bancar esse momento. O que eu quero dizer especificamente, não vou falar nome, evidentemente, mas um case, né, muito importante que aconteceu com a gente, dentre outros tantos, um militar oficial, capitão hoje da reserva, infelizmente sua filha foi acometida de um câncer gravíssimo, aqui em Belo Horizonte, desenganada pelos médicos, mas como nós somos persistentes, né, nós encaminhamos lá para o AC Camargos em São José do Rio Preto, São Paulo. Essa menina hoje está salva, viva, com saúde, curada, mas infelizmente a conta dela ficou em torno aí de R$1 milhão e 25% disso o militar tem que arcar. É justamente nesses pontos, né, que a gente analisa que a gente precisa de rever o plano, né, para colocar ele dentro do mercado e também pensar, será que não é melhor eu pagar aí 10, 20% de uma consulta ao invés de pagar 25% de R$1 milhão? Então, outra coisa que a gente está estudando no plano, a maioria das pessoas hoje, até o nosso poder aquisitivo melhorou muito, né, em relação a alguns anos atrás, é a questão, por exemplo, de acomodação, né, a hotelaria hospitalar. Todo mundo busca hoje, né, a melhor hotelaria. Hoje o nosso plano cobre apenas enfermaria. Há neste estudo, né, uma proposta, está sendo estudado, de que seja feito como qualquer plano, ou seja, se você quer ficar em apartamento, se você quer já prevenir-se em ficar no apartamento, por que não a gente tem um desconto voluntário a pedido, digamos assim, exemplo, né, R$20 por mês, mas quando eu precisar de ficar no apartamento, né, não haja a necessidade do militar pagar a diferença, que é alta, né? Sim. Todos os honorários são cobrados. O Geraldo Guimarães está falando: quero parabenizar o Coronel Vinícius pela postura firme à frente do Instituto, principalmente no que se refere ao combate à fraude. O trabalho desempenhado pelo Tenente Anderson e Sargento Silvio Fonseca são exemplares, porém necessita do apoio do diretor. Continue firme nesse propósito, comandante, ainda que venha contrariar interesses de outros. Parabéns. E a Beatriz está falando: desculpa a franqueza, mas essa norma lesa muito os militares do interior, o que eu concordo com ela. O que eu já falei com o pessoal, Beatriz, é que eu acho que o IPSM não é intransigente. Se você tem uma doença crônica, você precisa de consultar mais vezes, igual um pré-natal, por exemplo, não é uma doença, mas vou citar um pré-natal, e o seu médico não tem na rede orgânica, só na credenciada, eles não vão limitar a 6 consultas. O pré-natal são 12. Pois é. De acordo, gente, com a patologia, de acordo com a necessidade. Por exemplo, fisioterapia, você pode ter até 100 sessões, né? Cada caso de saúde que cada conta 100 caso sessões é um de caso. fisioterapia, gente? Cada caso é um caso, né? Psicologia são 4 sessões por mês. Então, ou seja, cada caso é um caso. Mas é o que eu estou dizendo. Vamos principalmente rever
a norma e nos atualizarmos de acordo com o mercado de plano de saúde. Beatriz, eu sugiro a você que se você tem uma doença crônica, procure o IPSM. Eu tenho o WhatsApp do IPSM, me chama no WhatsApp que eu te mando o contato, ou entra aí no aplicativo, eu passo o telefone do Coronel Vinícius, explica para ele, passa seu laudo médico, sua perícia, explica o porquê que você precisa de mais do que 6 consultas, que eu tenho certeza que eles não vão limitar, porque não tem nenhum monstro aqui. Vocês podem ter certeza disso. Não é, Coronel? Claro, né? Aqui não tem. Aqui nós buscamos aqui, gente, principalmente resolver o problema do nosso paciente. Tomara que o beneficiário não tenha problema de saúde, mas se tiver, nós buscamos a melhor forma de resolver o problema. Eu ia te fazer uma pergunta, agora me fugiu esse trend de cabeça. É muito Rivotril na cabeça. Não é para lembrar. Deixa eu pensar aqui, se eu quiser ir falando enquanto eu lembro das suas palestras que o senhor tem feito, se eu quiser ir falando. Não, a gente tem tido a oportunidade ímpar, né, na nossa gestão, de estarmos circulando o estado de Minas Gerais e temos contato direto, né, com a tropa. Isso é muito importante, porque a gente vai até o chão da fábrica, a gente ouve um por um, todos têm a oportunidade, o acesso livre ao diretor-geral do IPSM. Então a gente tem colhido. Isso não existia antes não, viu, gente? A gente tem colhido assim, muitas sugestões, lá mesmo em loco, né, a gente tem resolvido várias questões que estão pendentes. Afinal de contas, nós temos 226 mil vidas, né, espalhadas em 853 municípios. Aliás, eu minto, né, só tem 3 estados do Brasil que eu não tenho beneficiário do Instituto de Previdência de Servidores Militares. Mas, sobretudo em Minas Gerais, né, diferente de um secretário de saúde do município, e a gente se equivale ao município de Divinópolis, né? O secretário tem a população ali, tem que tratar da população naquele local. A gente aqui não, a gente tem que tratar dessa população em 853 municípios. Em cada região onde estão esses municípios, né, é uma forma de comércio diferente de saúde, um mercado completamente distinto. Então, ou seja, né, 24 horas por dia, buscando manter o melhor atendimento para a nossa família. Lembrei a pergunta. Me perguntam muito. Antigamente, eu falo antigamente porque eu casei em 98, né, gente? Pessoa idosa. Naquela época, o militar se divorciava e ele podia optar por manter a mulher no convênio ou não. Hoje em dia não tem isso mais. Bom, mesmo com liminar, mesmo com decisão judicial. Ô Cris, na verdade, né, não me entenda mal, eu desconheço essa questão de poder manter ou não aqui, né, a ex-esposa, porque a legislação fala que para ser dependente do militar tem que ser esposa ou união estável. É porque parece-me que era acordo que fazia na hora do divórcio, não sei. Eu conheço muita gente que nesses... Aí que a interpretação errônea, inclusive nós temos mudado várias decisões judiciais, é lógico, né, através de uma ação de recurso, né, no judiciário. Veja bem, quando o militar faz um acordo de pagar um plano de saúde para a esposa, ele tem que pagar um plano de saúde. Ocorre que o IPSM não é plano de saúde e muito menos o militar paga alguma coisa de saúde, então ele não está pagando, não é? Quem passa a assumir esse acordo do militar lá no judiciário e pagar o plano de saúde do militar, somos todos nós. Estamos pagando o plano de saúde para a ex-esposa do militar com o nosso recurso do IPSM, com o nosso dinheiro. E isso vale para quem não é divorciado legalmente, é separado de corpos, por exemplo? Nosso entendimento é que se o militar não vive mais com a esposa e mantém ela aqui para fins de saúde, consideramos uma fraude. Fraude. A Beatriz está falando que, na verdade, né, é a filha dela lá no interior. Lá não tem ambulatório para atendimento pediátrico. Então, toda consulta é considerada eletiva e não emergencial. Qual cidade que é, Beatriz? Gostaria de esclarecer que não estou criticando o belo trabalho do coronel, que você conseguiu reestruturar o IPSM, mas no meu caso, por exemplo, o coronel, porque criança, do recém-nascido até, 9 meses, pede-se que vá ao pediatra todo mês. Sim. E para isso é igual ao pré-natal? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Na verdade, sim, nós temos 2 situações de atendimento. A primeira é o ambulatorial, né, que é consulta eletiva,
Você marca a consulta no consultório e leva a sua criança. Isso é programável, né? Sim. A outra situação é a situação de urgência e emergência, que são as dores agudas ou patologias agudas, que há necessidade de uma intervenção imediata, que nós chamamos de pronto atendimento, o famoso PA. Evidentemente, né, que dentro da regionalização da saúde, que é uma questão de estrutura na maioria dos países do mundo, não há uma alta complexidade, um pronto atendimento nos 853 municípios de Minas Gerais. Portanto, infelizmente, né, assim aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na França, né, na Espanha, quem mora no interior tem que buscar essas regiões, das macro-regiões, onde tem alta complexidade. Ô Beatriz, eu vou te passar o celular dele, me chama no zap, porque o seu caso aí é muito particular. Ela falou assim que não completou as 6 consultas e cobraram dela integral a consulta da filha dela. Sim, isso é pontual, como a Cris disse, ela vai te passar meu telefone e eu vou te dar a resposta de pronto, de imediato. Hoje, fora de Minas, a gente só tem convênio em Brasília. E a proposta de expansão para São Paulo, Goiás e Rio, né? São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. E Espírito Santo. Espírito Santo. Todos que fazem divisa com Minas, para poder dar melhor assistência àquele militar que trabalha lá na divisa. Exatamente. Então vai faltar Bahia também. Só coloca Bahia na lista. Por exemplo, a grande questão é a gente ter no limite, né, alguma alta complexidade que seja interessante para a nossa tropa, sem problema nenhum. Inclusive, se quiserem sugerir lá na região da Bahia, quem trabalha lá próximo, lá estou aqui. O pessoal lá de Salto da Divisa, por exemplo, fala assim, eu chego muito mais rápido a Porto Seguro do que Belo Horizonte. Sim. Resta saber se Porto Seguro tem um hospital, que eu falo, né? É isso que eu estou dizendo. Se tiver na divisa, algo que é mais perto do que Minas Gerais, e esteja na Bahia, pode me passar o contato de hospitais, tá? Hospitais de várias especialidades, com pronto atendimento, CTI, cirurgias, aí nós vamos fazer o credenciamento sem menor problema. A Beatriz está agradecendo pelos esclarecimentos. Não acho que... eu quero encerrar aqui para não ficar muito longo, porque senão o pessoal tem preguiça até de assistir para poder, né, solucionar as próprias dúvidas. O senhor tem alguma coisa para falar? Então, só agradecer, né, a oportunidade que você está me dando, Cris, né? Agradecer o apoio da tropa, sobretudo, dizer que nós aqui no Instituto de Previdência e Servidores Militares estamos aqui para atender a tropa, né? Meu cliente é a tropa e seus dependentes. Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Muito obrigado. Oi, gente, eu quero agradecer o Coronel Vinícius aqui e eu quero falar para vocês, não sejam preguiçosos, porque eu falo por experiência própria, vocês são preguiçosos. Ao invés de entrar lá no site do IPSM, ao invés de entrar lá, baixa o aplicativo, é tudo autoexplicativo, não tem dificuldade nenhuma, qualquer pessoa de qualquer idade vai conseguir entrar lá, ler a legislação. Muita gente fala abobrinha por desconhecer a legislação. Então para de falar abobrinha, para de reclamar. O IPSM é o maior tesouro que os militares têm. E como diz o Gonzaga, ele vale uma guerra, e vale mesmo, né? E no mais, quem quiser me procurar aí, o Coronel já liberou, passou o contato dele, tem o contato dele, tem o contato do IPSM, baixem lá no Play Store o aplicativo do IPSM, tem cartão virtual, você não precisa ficar mais andando com aquele cartãozinho verde. Boa tarde, Cris, sou divorciada, minha filha mora com a mãe dela em Brasília. Nesse caso, ela pode fazer consulta lá? Pode. Se ela for dependente, pode. Se ela for dependente, pode. O senhor conseguiu atingir a meta da biometria? Sim. A biometria, na verdade, a gente já esperava que algumas pessoas, né, não acessassem ainda ao cadastro, mas está dentro da meta. Agora, a nossa principal meta agora, né, é de nós implantarmos até o final do ano a biometria no Hospital Militar, que é o nosso maior consumidor de saúde, né, é o Hospital Militar, ou seja, onde tem maior número de beneficiários. O trânsito é muito grande. Cerca de 2.000 pessoas por dia. Né? E ainda tem postos de... Sim, continua nos mesmos locais, né? Só que essa campanha, né? Ela encerrou-se. É lógico, eu vou receber novos beneficiários, né? Seja por entrada, seja por casamento ou por nascimento. Então, a gente sempre tem que ter postos, né? Então, gente, lá na HPM você continua podendo fazer biometria, todos os NAIS. IPSM.
aqui no IPSM, aqui não, que é do lado de lá. O Geraldo está falando assim, além de sério e competente, o coronel é muito modesto. Tenho acompanhado o trabalho dele e gostaria que ele falasse acerca dos valores que ele já conseguiu suspender em fraudes. Esse valor está sendo utilizado para pagar os conveniados? Bom, olha só, na verdade a gente está aqui apenas saneando, né, o IPSM, deixando ele bem reguladinho para que ele sobreviva por muitos anos. A questão das fraudes aqui, nós já detectamos em torno aí, só da fraude previdenciária, em torno de 15 a 16 milhões de reais por ano, né? Ou seja, o que nós cortamos hoje em um ano dá 16 milhões de reais que nós estancamos de uma coisa que está sendo paga indevidamente. Esse recurso, na verdade, ele reverte, né, para outros investimentos, inclusive para o pagamento das faturas de saúde. Ô, gente, eu queria falar com vocês um negócio aqui rapidinho antes dele terminar. O senhor me dá licença de mostrar isso aqui? Pode. Olha só, o que entra descontado em folha, isso é por mês, 60 milhões. O gasto com pensionista é de 114 milhões. Então, o que vocês pagam de IPSM por mês não dá para pagar nem o salário das pensionistas. 42 milhões é o gasto com a saúde, não é isso? E esse aqui, benefícios previdenciários. Então, ao invés de vocês ficarem perguntando onde é que está o dinheiro, manda mensagem, que eles vão te responder, tá bom? O patronal, infelizmente, pela situação do Estado, está vindo como eles podem, em partes. Agora, no governo Zema, a gente tem que admitir que melhorou muito. Sobretudo, até bom, né, Cris, dizer, para tranquilizar os nossos usuários, os beneficiários, né? O governo tem cumprido fielmente com o que ele combinou com a gente, principalmente, né, pela confiança que tem nas instituições e principalmente pelos resultados da nossa gestão. O governo vem repassando, né, os valores para o pagamento de saúde, na ordem de 12 milhões por semana, o que está nos possibilitando aproximar do pagamento em dia. Hoje, a gente está pagando, finalizando o mês de julho, e já iniciando na mesma semana o mês de agosto. Portanto, a gente está praticamente com um mês de atraso. Eu afirmo a todos, né, nós estamos melhores hoje do que vários planos de saúde que estão no mercado e, mais uma vez dizendo, não justifica nenhum prestador de serviço negar atendimento ao IPSM, ao nosso usuário, por falta de pagamento. Isso aí é coisa do passado. Eles não podem alegar. Se tiver alegando falta de pagamento, tira foto, grava e manda pra gente, que a gente vai resolver isso aqui. No mais, coronel, eu acho que eu falo em nome de todo mundo, a gente deseja que o senhor fique aqui por mais 100 anos. Muito grato. Vamos contribuir aqui e temos que passar o bastão também, né? Um grande abraço pro senhor e muito obrigado. obrigada. Tchau, gente. Obrigada aí pela participação de todo mundo.